Há dias em que o coração desperta antes do corpo. Antes mesmo de abrir os olhos, já há um peso no peito, uma inquietação silenciosa que tenta dizer: hoje vai ser difícil. O despertador toca, mas é como se algo dentro de nós ainda não quisesse despertar. O mundo lá fora nos chama, mas a alma parece cansada demais para atender. É nesses minutos invisíveis, entre o sono e a consciência, que a alma mais precisa ser lembrada de quem a conduz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras, ditas logo ao amanhecer, são como um remédio espiritual. Não são apenas versos, são alicerces. Elas recolocam a alma no eixo antes que o mundo imponha o seu ritmo. Billy Graham dizia: começar o dia sem oração é como sair de casa sem bússola em meio à neblina. E ele estava certo. Quando abrimos os olhos e já nos lançamos nas urgências, o dia se torna um campo de batalhas. Mas quando abrimos os olhos e deixamos o coração repousar sobre o Salmo 23, tudo se realinha. É como se uma força suave dissesse: não corra ainda, primeiro escute, porque a oração não é fuga, é fundamento. Ela não nos isenta do caos, mas nos prepara para atravessá-lo com lucidez. Charles Spurgeon escreveu: aquele que anda com o pastor desde o amanhecer nunca se perde ao entardecer. Essa frase não é poesia antiga, é diagnóstico espiritual. Quem começa o dia com o pastor aprende a enxergar com outros olhos. O mesmo trabalho, os mesmos compromissos, os mesmos desafios, tudo muda de peso quando o coração já foi aquecido pela presença. Orar o Salmo 23 é lembrar, ainda na madrugada, que há uma voz acima do ruído. É dizer: eu não vou caminhar sozinho hoje. Muitos acordam já cansados, e esse é um dos sofrimentos mais escondidos do nosso tempo. Acordar exausto é sinal de uma alma que dormiu em tensão. Dormimos com medo do amanhã e acordamos com pressa de vencê-lo. A mente começa a correr antes mesmo que o corpo se levante. O coração dispara, o pensamento se fragmenta e o espírito se retrai. É nesse ponto que o Salmo 23 se torna cura. Ele desacelera o coração e devolve o senso de direção. Ele sussurra que não é o relógio que comanda o dia, mas o pastor que comanda o tempo. Há um tipo de busca inconsciente que todos nós carregamos: o desejo de sentir segurança interior antes de enfrentar o mundo. Procuramos isso em hábitos, em pessoas, em produtividade. Mas o verdadeiro alicerce da paz é espiritual. O Salmo 23 é mais que uma oração, é uma reprogramação emocional. Quando você o recita logo ao acordar, algo dentro de você se reorganiza. A ansiedade se recolhe. A mente para de lutar. O coração lembra que já há um plano maior em andamento, mas há um bloqueio que nos impede de experimentar essa serenidade, o hábito de querer controlar o dia. Tentamos antecipar cada detalhe, prever cada imprevisto, como se pudéssemos dominar o tempo. E quanto mais tentamos, mais o coração se desgasta. O Salmo 23 quebra esse ciclo. Ele nos devolve o papel de ovelhas. Ele nos lembra que existe um pastor que guia, protege, supre e conduz, e que nós não precisamos ser o guia de tudo. O controle é o peso que nos envelhece por dentro. A entrega é o sopro que nos renova. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase não é um amuleto, é uma afirmação de identidade. Ela diz que quem nos guia conhece o caminho, e que o que faltar hoje não é ausência de bênção, é espaço para confiar. Há uma suficiência que não depende das circunstâncias. A oração do Salmo 23 nos ensina que a plenitude não vem de ter tudo, mas de saber quem está conosco quando algo falta. A ciência moderna chama de momento liminar, o espaço entre acordar e agir, o ponto em que o cérebro decide como vai interpretar o resto do dia. É ali, exatamente ali, que a oração faz seu milagre silencioso,
Quando você ora antes de reagir, seu corpo responde com serenidade. A pressão baixa, a respiração se aprofunda, o sistema nervoso encontra equilíbrio. A oração é mais do que fé. É regulação emocional guiada pelo Espírito. Imagine o dia como um rio caudaloso. Se você entra nele sem o pastor, será arrastado pela corrente. Mas se começa o dia ancorado na oração, o mesmo rio se torna caminho. A água não muda, o fluxo não cessa, mas o coração aprende a flutuar. Essa é a diferença entre quem vive reagindo e quem vive guiado. O Salmo 23 é o leme da alma. Ele te conduz pelas águas do cotidiano com a tranquilidade de quem sabe que não navega sozinho. E se estas palavras estão tocando algo em você, se você sente que Deus te chama a recomeçar os seus dias de forma diferente, inscreva-se neste canal. Aqui cada mensagem é um abraço espiritual. Cada vídeo é um altar, cada palavra é um lembrete de que há um pastor que cuida de você. Esta comunidade é um lugar de descanso para quem anda cansado e de recomeço para quem tem sentido o peso da rotina. Junte-se a nós, porque a oração matinal não é uma formalidade, é um realinhamento. É o momento em que a alma se inclina diante de Deus e o caos se curva diante da paz. O Salmo 23 é a senha da tranquilidade interior. E quando você começa o dia com ele, não apenas desperta, você é despertado para viver com propósito, com presença, com confiança. O mundo pode ter pressa, mas quem ora antes de agir aprende a caminhar no ritmo do pastor. E esse ritmo é o da paz. O Senhor é o meu pastor. A frase que dissolve a ilusão do controle. Há um peso invisível que muitos carregam todos os dias sem perceber. É o peso de querer controlar o que ainda não aconteceu. A mente acorda antes do corpo, calculando possibilidades, antecipando problemas, tentando resolver o que ainda nem se apresentou. E é nessa ânsia por previsibilidade que a alma se desgasta. A primeira frase do Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor", é o antídoto para esse cansaço. Ela desarma o controle. Ela devolve o comando ao lugar certo. Porque essa declaração não é uma fuga da responsabilidade, é uma confissão de dependência. E há liberdade na dependência quando o pastor é Deus. João 10,14 nos lembra: "Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem." Essas palavras são uma ponte entre o divino e o humano. Elas revelam que o cuidado de Deus é pessoal, não coletivo. Ele não guia rebanhos anônimos, ele guia pessoas com histórias, medos e ritmos diferentes. Cada manhã, quando repetimos, "O Senhor é o meu pastor", estamos dizendo, eu não preciso correr à frente, eu não preciso saber o que virá, eu só preciso confiar em quem me guia. Essa entrega é contracultural. O mundo chama de fraqueza, mas o céu chama de sabedoria. A neurociência confirma o que a Bíblia sempre soube. O desejo de controle constante é um dos maiores geradores de estresse. Quando acreditamos que tudo depende de nós, o corpo entra em estado de alerta, produzindo cortisol, o hormônio da sobrevivência. Mas quando entregamos o controle em oração, o cérebro muda o padrão químico, a serotonina aumenta, a respiração desacelera e a mente começa a cooperar com o espírito. Essa é a ciência da fé. O corpo entende quando o coração se rende. Planejar o dia é necessário, mas submeter o dia é sabedoria. O erro está em confundir preparo com domínio. Planejar é se organizar para o caminho, dominar é tentar ser o caminho. O Senhor é o meu pastor. É o lembrete de que há uma diferença entre guiar e ser guiado. E quando o coração aceita ser guiado, o medo perde força. A ovelha não precisa correr, ela precisa confiar no ritmo do pastor. Há uma serenidade que vem quando a mente desiste de competir com a providência. É como se algo dentro de nós finalmente respirasse.
O coração que antes batia apressado começa a pulsar em paz. O Senhor é o meu pastor. É uma frase curta, mas tem o poder de reeducar o pensamento. Porque quando você a repete com consciência, o foco muda. O olhar se desloca de si mesmo para o centro certo. Deus. A fé não elimina a responsabilidade, mas coloca cada responsabilidade sob a autoridade divina. Billy Graham costumava dizer que a entrega é o segredo do equilíbrio. E essa entrega não é passividade, é confiança ativa, é seguir o ritmo de Deus mesmo quando Ele desacelera. É aceitar os desvios que Ele permite, as pausas que Ele ordena, os caminhos que Ele muda. Há uma sabedoria que só nasce quando paramos de resistir. E essa sabedoria começa com um simples reconhecimento. Eu não sou o pastor, sou a ovelha. Há um contraste profundo entre a ovelha e o pastor. A ovelha enxerga o chão. O pastor vê o horizonte. A ovelha sente o cansaço. O pastor sabe o destino. Quando você tenta guiar a própria vida sem consultar Deus, vive olhando para o chão, tropeçando em cada obstáculo. Mas quando reconhece o pastor, mesmo sem entender o caminho, o coração encontra estabilidade, porque a fé é o olhar que se ergue, não para o amanhã, mas para o guia. O caos se torna caminho quando você reconhece o pastor. As decisões deixam de ser pressões e se transformam em passos guiados. A ansiedade se transforma em ritmo. O preciso fazer tudo cede espaço ao Deus está comigo em tudo. Essa mudança interior é o milagre diário da confiança. O dia pode continuar difícil, mas o peso muda de lugar. O que antes era fardo se torna aprendizado. E se esta palavra está te alcançando agora, se você sente que Deus está te ensinando a respirar de novo, permaneça aqui. Este é o momento de lembrar. Você não precisa entender cada movimento, só precisa caminhar com quem entende. Essa comunidade existe para isso, para fortalecer a fé de quem acorda cansado e lembrar que há um pastor que nunca se distrai. Se esta mensagem está reordenando algo dentro de você, compartilha com quem precisa dessa lembrança. Assim, juntos, nos tornamos um rebanho sustentado pela presença. O Senhor é o meu pastor. É mais que uma frase. É uma filosofia de vida espiritual. É a consciência de que o controle não é o trono do homem, mas o altar de Deus. E quando você se rende a essa verdade, descobre algo que muda tudo. Não é o mundo que te sustenta, é o pastor que te conduz. A vida não precisa mais ser corrida, pode ser guiada. E essa diferença é o que separa o cansaço da confiança, o medo da paz, o desespero da esperança. Deitar-me faz em verdes pastos, o convite diário ao descanso que antecede a produtividade. Há um tipo de cansaço que o sono não cura. É o cansaço da alma, o desgaste de quem vive tentando segurar o dia nos ombros. Esse cansaço não é físico, é existencial. É o resultado de um coração que acorda em estado de alerta, tentando consertar o mundo antes mesmo de tomar o primeiro café. E é nesse contexto que o verso "deitar-me fazem verdes pastos" se torna uma das declarações mais revolucionárias da Escritura. Ele inverte a lógica do nosso tempo. O mundo diz, trabalhe, conquiste, depois descanse. Deus diz, descanse primeiro e então produza. O descanso é o solo onde a produtividade verdadeira floresce. Jesus confirmou essa verdade quando disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não há produtividade espiritual fora da presença. O Salmo 23 nos lembra que o descanso não é ausência de movimento, é confiança ativa. O descanso que Deus oferece não é o repouso do corpo exausto, mas o realinhamento da alma inquieta. É o pastor dizendo, antes de caminhar, sente-se. Antes de lutar, confie.
Essa inversão divina é o segredo da força duradoura. A neurociência chama isso de ponto de regulação matinal. O cérebro, ao acordar, precisa de momentos de quietude para regular neurotransmissores como a dopamina e a serotonina. Quando a pessoa desperta e já reage a mensagens, notícias e tarefas, o sistema entra em sobrecarga. A oração, nesse sentido, é um ato de regulação emocional. Ao começar o dia com o Salmo 23, você ensina o corpo a desacelerar e o espírito a conduzir. Deus criou o homem com a necessidade de pausa, porque sabia que sem descanso não há direção. Deitar-me faz em verdes pastos é mais do que um convite, é um comando amoroso. É Deus dizendo: você não precisa correr para provar o seu valor. O mundo mede a produtividade pelo que fazemos. Deus mede pelo quanto confiamos. O verdadeiro descanso é espiritual e ele antecede a ação. Quando o salmista fala dos verdes pastos, ele fala de um ambiente interior, não geográfico. São os campos da alma, onde o coração repousa na certeza de que Deus está cuidando dos detalhes invisíveis. A metáfora é poderosa. Ovelhas só se deitam quando estão seguras. Enquanto sentem medo ou ameaça, permanecem em pé, inquietas. Só a presença do pastor as faz repousar. Assim também é conosco. A ansiedade é a postura em pé da alma, e a fé é o gesto de deitar-se em confiança. Quando você começa o dia em oração, está simbolicamente deitando-se em verdes pastos. Você se entrega à presença que te garante segurança, mesmo que o dia ainda traga incertezas. Muitos acreditam que descansar é perder tempo, mas descansar em Deus é investir tempo. É nesse espaço silencioso que o Espírito renova as forças e organiza o que parecia confuso. A produtividade que nasce do descanso é mais estável, mais criativa, mais saudável. Quando o coração está em paz, o raciocínio flui, as emoções se acalmam e o propósito se alinha. O descanso é o ponto de partida da sabedoria. Há uma imagem simbólica que expressa isso com beleza. Assim como o solo precisa do orvalho da madrugada antes de receber o sol, a alma precisa da quietude da oração antes de enfrentar o dia. O orvalho não interrompe o crescimento. Ele o sustenta. E é isso que o descanso em Deus faz. Ele sustenta a alma para que ela cresça sem se quebrar. A pausa não é interrupção, é preservação. O pastor não te faz parar para te atrasar, mas para te fortalecer. Certa mulher contou que começou a orar o Salmo 23 todas as manhãs, logo que despertava. No início, parecia apenas um costume devocional, mas com o tempo, ela percebeu algo transformador. O peso que costumava sentir ao acordar desaparecia. A ansiedade matinal, que antes era regra, deu lugar a uma serenidade nova. Ela entendeu que não era o dia que havia mudado. Era a forma como ela o começava. O descanso interior havia se tornado o primeiro ato de cada manhã. Descansar em Deus é uma forma de resistência espiritual. É um modo de dizer: o mundo pode correr, mas eu não serei arrastado. Essa postura não é preguiça, é fé em movimento. O descanso que vem da oração é ativo. Ele prepara, sustenta e impulsiona. Quem aprende a deitar-se em verdes pastos não precisa de promessas rápidas, porque já encontrou o suficiente na presença. Essa é a serenidade que o mundo não entende e que o inimigo não consegue imitar. E se esta mensagem está te alcançando, talvez seja porque o Espírito Santo quer te lembrar de algo que você esqueceu. O descanso não é o fim da luta, é o início dela. Antes de enfrentar o dia, há um campo verde esperando por você. É o espaço entre o cansaço e a confiança, entre o medo e a fé. Ali, o pastor te convida a respirar, porque quem descansa no início do dia não começa correndo, começa conduzido.
e quando o dia termina, percebe que o descanso não o atrasou, apenas o preservou. Descansar é espiritualizar o tempo, é lembrar todas as manhãs que o Senhor ainda guia, ainda supre, ainda acalma. E quando você aprende a começar o dia deitado, não no corpo, mas na alma, o mundo perde o poder de te empurrar. O descanso é o escudo da mente. É a casa interior onde o caos não entra. E é ali, nesse silêncio santo, que o Salmo 23 deixa de ser poesia e se torna respiração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a coragem que antecede o medo. Há trechos da vida que nenhum mapa explica. São os vales, territórios onde a luz parece rarear e onde o passo, antes firme, se torna pesado. O vale é esse lugar simbólico onde a fé é testada e a voz de Deus parece mais distante. E, no entanto, é também ali que ele mais se aproxima. O verso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é uma confissão de desespero, é uma declaração de coragem. Ele diz, mesmo que o medo me cerque, eu caminho. A coragem aqui não é ausência de medo, é movimento apesar dele. É a alma dizendo ao corpo, o pastor continua aqui. Isaías 41:10. Ecoa essa promessa antiga e sempre nova. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A presença de Deus não elimina o vale, mas redefine o modo de atravessá-lo. O medo se torna chão de fé, quando a lembrança da presença é mais forte do que o som da ameaça. O salmista não diz se eu andar, mas ainda que eu ande. Ele não evita o vale, ele o encara, porque a fé madura não é a que foge, mas a que atravessa. Há uma diferença profunda entre sentir medo e se submeter ao medo. O medo é humano, a submissão é escolha. Quando o coração se lembra da companhia divina, a emoção perde o poder de paralisar. O cérebro reage de outro modo. Estudos em psicologia espiritual mostram que a oração reduz a atividade da amígdala cerebral, a região responsável por gerar a sensação de pânico e ameaça. É como se o corpo entendesse que, na presença do pastor, o perigo não é mais absoluto. A oração é o diálogo que reorganiza o medo e o coloca no tamanho certo. O vale nunca é um castigo. Ele é um corredor de amadurecimento. A sombra que assusta é apenas a prova de que existe luz por perto. Sombras só existem quando há claridade em algum lugar. E às vezes é no vale que descobrimos o tipo de luz que não vem do sol, a luz que vem de dentro. A fé não remove as sombras, ela acende um farol no coração, e é por isso que os que aprendem a orar no vale nunca mais oram do mesmo jeito. A oração feita na escuridão tem um tom mais honesto, mais puro, mais entregue. Assim como o piloto confia nos instrumentos quando o céu fecha e o horizonte desaparece, o crente confia na promessa quando a emoção falha. O céu pode estar encoberto, mas a rota continua. A confiança é o radar da alma, e o radar só funciona quando acalma. É por isso que o pastor às vezes permite o vale, para nos ensinar a andar por instrumentos espirituais. Quando os olhos não veem, a fé ouve. Quando os pés tremem, a presença sustenta. Há uma força silenciosa que nasce quando você entende que o vale é apenas parte do caminho, não o fim da estrada. O medo, então, deixa de ser inimigo e se torna mestre. Ele ensina a depender, a ouvir, a esperar. A sombra não é a ausência de Deus, é moldura para a sua presença. E quem atravessa o vale descobre que o verdadeiro milagre não é sair dele rápido, mas sair dele inteiro. Certa vez, um homem atravessou uma fase em que tudo parecia desabar. A saúde, as finanças, a fé. Ele dizia que acordava todas as manhãs com a sensação de caminhar por um corredor sem saída. Mas mesmo cansado, recitava:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aos poucos, a frase deixou de ser um pedido e se tornou um estado. Ele percebeu que não estava mais orando para sair do vale, mas para reconhecer Deus dentro dele. O cenário não mudou de imediato, mas a alma dele mudou por completo. A coragem que vem da presença é diferente da coragem que vem da autoconfiança. A autoconfiança busca força no próprio peito. A fé busca no peito de Deus. Uma é barulhenta, a outra é estável. Uma depende de circunstâncias, a outra depende da certeza de companhia. Quando o salmista diz, tu estás comigo, ele está dizendo tudo. O tu é o suficiente. A presença do pastor é o maior antídoto contra o desespero. Se esta palavra encontrou eco em seu coração, se você está atravessando o seu próprio vale e percebe que Deus te chama a caminhar mesmo com medo, guarde isso. O medo não é o oposto da fé. É o ambiente onde a fé amadurece. O vale não é prova de abandono, é cenário de encontro. É ali que o coração aprende a orar com profundidade, a ouvir o que o barulho da planície não permite. E se esta mensagem tem te sustentado, este é o momento de permanecer conosco. Que este canal seja para você o que o Salmo 23 é para o amanhecer, um abrigo, um lembrete, uma companhia. Compartilhe esta palavra com alguém que está passando pelo seu próprio vale. Há uma força que se multiplica quando as ovelhas caminham juntas. E lembre-se, a coragem que antecede o medo não vem de dentro, vem do alto. Porque quando Deus está no caminho, até a sombra se torna direção. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. O antídoto contra a ansiedade de futuro. Há uma inquietação silenciosa que toma o coração de muitas pessoas ao amanhecer. É a ansiedade do que ainda não aconteceu. O medo do amanhã. A sensação de que o futuro é um território hostil, cheio de ameaças. O corpo desperta, mas a mente já corre para os próximos dias, os próximos prazos, os próximos riscos. E antes mesmo de o sol subir, a alma já se sente cansada. É nesse ponto que o verso, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, se torna uma âncora. Ele nos ensina a viver de dentro para fora, não de fora para dentro. Ele não promete ausência de lutas, mas assegura a companhia divina em cada uma delas. A palavra certamente carrega uma convicção profunda. O salmista não diz talvez ou quem sabe. Ele afirma com certeza: a bondade e a misericórdia não me abandonarão. Essa é a linguagem de quem já entendeu que o amor de Deus não é uma reação, é uma decisão. Romanos 8:28 ecoa essa mesma certeza. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que parece disperso, confuso ou doloroso, está de algum modo sendo costurado pela bondade divina. O futuro não é uma ameaça para quem caminha com o pastor. É apenas mais um campo onde a misericórdia florescerá. A ansiedade é o medo travestido de planejamento. Ela tenta garantir o que só Deus pode sustentar. A neurociência mostra que o cérebro humano tende a imaginar o pior como mecanismo de autoproteção. Mas a fé faz o movimento inverso. Ela projeta a bondade. Quando você repete esse verso, você reeduca a mente a esperar o bem, não o desastre. Essa expectativa saudável muda até a química do cérebro, reduzindo a hiperatividade das áreas ligadas à antecipação do medo. A oração não é fuga da realidade, é uma reconfiguração da percepção. Há quem viva perseguido pelo passado e há quem viva perseguido pelo medo do futuro. O salmista, porém, revela uma outra perspectiva. É a bondade que nos persegue. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. A imagem é sublime. Não somos caçados por desgraças.
somos acompanhados pela graça. Não é o mal que tem nossos passos como alvo, é o amor. E quando essa consciência se instala, o futuro deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de confiança. O salmista não está negando o sofrimento. Ele o reconhece, mas o coloca sob o domínio da misericórdia. O mesmo Deus que esteve no passado e sustenta o presente é o que já ocupa o amanhã. A bondade de Deus não depende do humor dos dias. Ela é a linha que costura todas as estações. Mesmo quando a vida parece desordenada, há uma ordem secreta guiando tudo. E essa ordem é o amor. O futuro, então, deixa de ser inimigo e se transforma em continuidade do cuidado. Há uma sabedoria espiritual que floresce quando a alma aprende a agradecer antes de ver. A gratidão antecipada é a forma mais pura de fé. Quando o coração começa o dia dizendo obrigado pelo que ainda vai acontecer, ele declara confiança no caráter de Deus. A ciência chama isso de neuroplasticidade positiva. A mente se molda à esperança. O céu chama isso de rendição. A alma se molda à fidelidade divina. É por isso que a oração do Salmo 23 é mais que devoção. É treinamento espiritual para viver em paz. A bondade de Deus não é episódica, é constante. Ela se move como uma sombra, e sombras não se desprendem. Mesmo quando não a percebemos, ela está ali, seguindo nossos passos. Há dias em que essa bondade parece silenciosa e há dias em que ela se manifesta em gestos sutis. Um livramento que não notamos, uma palavra que chega na hora certa, um atraso que evita um tropeço. A misericórdia opera no detalhe, e é nos detalhes que Deus demonstra sua perfeição. Um idoso, certa vez, resumiu essa verdade com simplicidade. Descobri que, ao agradecer pelo que ainda não vi, Deus me ensina a enxergar o que já estava acontecendo. Essa frase carrega a essência da confiança. A fé não exige provas, ela reconhece a presença mesmo no invisível. Quando você aprende a enxergar o cuidado de Deus no comum, o extraordinário deixa de ser exceção. O milagre não está em mudar o que virá, mas em viver o presente com olhos lavados pela esperança. E talvez seja por isso que o salmista termina o Salmo 23 com essa frase. Depois de falar de verdes pastos, de águas tranquilas e de vales sombrios, ele encerra com certeza. A certeza de que, apesar de tudo, a bondade vence. Ele não diz, a força me seguirá, nem a vitória me seguirá, mas a bondade e a misericórdia. Porque é a bondade que sustenta e a misericórdia que recomeça. Onde termina a força humana, começa a ternura divina. E é essa ternura que nos renova a cada manhã. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, se você sente que a bondade de Deus tem te alcançado, mesmo nos dias mais escuros, saiba que isso não é acaso, é promessa. Este é o momento do nosso terceiro convite. Permaneça conosco nesta comunidade que caminha unida sob o mesmo pastor. Aqui, cada palavra é um refúgio. Cada oração é um abraço, e cada encontro é uma lembrança de que o amor de Deus não tem interrupção. Compartilhe esta palavra com quem precisa reaprender a esperar o bem. Porque quando a bondade e a misericórdia nos seguem, o medo do futuro perde o rumo. A oração do Salmo 23 não apenas nos acalma, ela nos reposiciona. Ela nos ensina a viver como quem é seguido pela graça e não perseguido pelo medo. Quando você começa o dia com essa certeza, o amanhã deixa de ser uma ameaça. O tempo se torna companheiro. E mesmo que o caminho mude, a presença permanece. A bondade e a misericórdia de Deus não são eventos, são presenças. Elas seguem, sustentam e salvam, sempre. O Salmo 23 é mais do que oração, é uma bússola para cada amanhecer. Há orações que acalmam e há orações que realinham a alma. O Salmo 23 é uma dessas. Ele não apenas traz consolo, ele devolve direção.
Ele é um mapa interior que conduz o coração de volta ao centro, o lugar onde o medo silencia e a fé começa a falar. Billy Graham dizia: a oração não muda apenas o seu dia, ela muda o modo como você caminha dentro dele. Essa é a essência deste salmo. Ele transforma a maneira de estar no mundo. Ele não promete ausência de dificuldades, mas oferece presença em cada desafio. Ele não promete ausência de escassez, mas assegura plenitude em meio a qualquer terreno. Charles Spurgeon chamava o Salmo 23 de o cântico da alma madura. E A.W. Tozer complementava: o homem que começa o dia de joelhos nunca termina derrotado, mesmo que o mundo o derrube. Essa sabedoria antiga continua a ser urgente, porque viver hoje é caminhar em meio a pressões, distrações e ruídos que tentam substituir a voz do pastor. A oração do Salmo 23 é, portanto, resistência espiritual. Ela reposiciona o coração em meio ao caos, lembrando que quem está no comando é o pastor, não a circunstância. Cada verso desse salmo é uma lâmpada acesa em um canto da alma. Ele começa com confiança: o Senhor é o meu pastor. E termina com esperança: habitarei na casa do Senhor por longos dias. É como se ele contasse em 6 versículos a trajetória completa da fé, da rendição à eternidade. O salmista não fala sobre um Deus distante, mas sobre um Deus que caminha junto. O pastor não observa de longe, ele conduz, alimenta, protege e acompanha. Essa é a diferença entre religião e relacionamento. No Salmo 23, não se fala sobre Deus, fala-se com Ele. A oração matinal do Salmo 23 não é apenas devoção, é um ato de alinhamento. É a maneira mais sábia de dizer ao coração: você não precisa controlar o dia, você só precisa confiar. Essa oração é um lembrete diário de que a fé não é fuga da realidade, mas a arte de atravessá-la com paz. Quando você declara que o Senhor é o seu pastor, você está entregando a Ele o direito de conduzir o ritmo, os encontros, as decisões e até as pausas. É uma entrega que transforma o ordinário em sagrado. A cada manhã, quando a mente desperta inquieta, essa oração serve como ancoragem. Ela desfaz a pressa e restaura a presença. A alma que começa o dia com o Salmo 23 se torna mais sensível à voz do Espírito e menos refém das distrações. A oração é o filtro que separa o essencial do urgente. É o gesto que prepara o coração para o invisível antes de enfrentar o visível. Quem aprende a começar o dia assim, descobre um segredo. O que se consagra ao amanhecer permanece abençoado até o entardecer. O Salmo 23 não é uma fórmula, é uma jornada. Ele ensina que a confiança não é construída de uma vez, mas passo a passo, verso a verso. A fé é aprendida no movimento. Deus não prometeu explicar o caminho, prometeu acompanhar. E essa é a maior segurança que alguém pode ter, a certeza de não estar só. Quando o pastor está presente, o vale não apavora, o deserto não seca a esperança e o futuro não intimida. A oração é o fio que mantém essa conexão viva. Há uma beleza no modo como o salmista conclui sua canção: habitarei na casa do Senhor por longos dias. É como se dissesse: mesmo que o corpo esteja cansado, minha alma já encontrou morada. Esse é o destino final da confiança, o repouso em Deus. Essa habitação não é um lugar físico, mas um estado interior. Habitar na presença é viver consciente de que cada respiro é sustentado por algo maior. O pastor não conduz apenas até o descanso, ele é o descanso. A sabedoria deste salmo é prática. Ela ensina que não há fé verdadeira sem rotina espiritual. O orvalho da presença não cai sobre corações apressados. É preciso desacelerar para ouvir. É preciso pausar para sentir. E nesse silêncio, o Espírito Santo fala nas entrelinhas. É ali que a mente se acalma,
O corpo se ajusta e o coração se rende. A oração é o descanso do espírito e o início da ação divina. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer palavra, antes de qualquer passo, há um convite divino ecoando todas as manhãs. Vem andar comigo. O Salmo 23 é essa resposta. É o sim diário de quem não quer mais viver à deriva. É o lembrete de que onde há oração, há direção. E onde há direção, há paz. Quando a alma aprende a orar antes de agir, o dia deixa de ser uma batalha e se torna uma caminhada. E a caminhada com Deus nunca é em vão. Porque a oração não muda Deus, muda você. E quando você muda, o mundo muda com você. O Salmo 23 é uma bússola para cada amanhecer. Um mapa espiritual que reorienta o coração perdido e reacende a fé adormecida. A oração desse salmo é a ponte entre a inquietude e a confiança, entre o medo e a esperança. E quando você começa o dia atravessando essa ponte, o dia inteiro se transforma. Oração. Senhor, antes que o dia comece em sua pressa, nós te convidamos para começar conosco. Que o nosso primeiro pensamento seja o teu nome e o nosso primeiro respiro, uma entrega. Ensina-nos a andar sob a tua direção e a descansar mesmo quando o caminho for estreito. Dá-nos olhos para ver a tua bondade, mesmo quando a sombra parecer longa. Faz-nos lembrar todos os dias que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Que cada manhã seja uma oportunidade de recomeçar na tua presença. Que a tua voz seja mais alta que as nossas preocupações e que o teu amor seja mais forte que os nossos medos. Renova-nos neste amanhecer, Senhor, e que a nossa vida seja, em cada gesto, uma oração viva. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu o peso do dia se dissolver enquanto ouvia esta palavra, saiba que este espaço é seu. Esta comunidade nasceu para ser um refúgio de fé e esperança. Aqui, cada oração é um encontro, e cada encontro é um renovo. Junte-se a nós, inscreva-se e caminhe conosco nesta jornada espiritual. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa aprender a começar o dia com paz. Porque quando a fé é compartilhada, ela se multiplica. E que a cada novo amanhecer, o Salmo 23 continue sendo a sua bússola, o seu abrigo e a sua canção.